17 de agosto, seja muito bem-vindo ao Plano Anual de Leitura da Bíblia com Lana. E Rosana. Hoje nós vamos ler Jeremias, o capítulo 37 ao capítulo 40. Capítulo 37, o pedido de Zedequias. O rei Nabucodonosor da Babilônia pôs Zedequias, filho de Josias, como rei da terra de Judá, no lugar de Joaquim, filho de Jeoaquim. Mas nem Zedequias, nem as autoridades, nem o povo obedeceram à mensagem de Deus, que eu, o profeta Jeremias, lhes entreguei. O rei Zedequias mandou que Jucal, filho de Selemias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maaseias, fosse falar comigo. Eles disseram: por favor, Jeremias, ore ao Senhor nosso Deus por nós. Eu ainda não tinha sido preso e andava livremente no meio do povo. Nesse tempo, o exército egípcio havia saído do Egito, e quando os babilônios que estavam cercando Jerusalém souberam disso, foram embora. Então o Senhor, o Deus de Israel, me mandou dizer o seguinte a Zedequias, rei de Judá: o exército egípcio que vem vindo para socorrer você vai voltar para o Egito. Aí os babilônios voltarão para atacar esta cidade. Eles vão conquistá-la e pôr fogo nela. Eu, o Senhor, lhes dou este aviso. Não se enganem, pensando que os babilônios não vão voltar. Eles voltarão. Ainda que vocês derrotassem todo o exército da Babilônia que está atacando, e ainda que esse exército sobrassem apenas homens feridos deitados nas suas barracas, isto não adiantaria nada, pois mesmo assim esses homens se levantariam e poriam fogo nesta cidade. Jeremias é preso. As tropas dos babilônios se retiraram de Jerusalém, porque o exército egípcio estava chegando. Nesse tempo, eu resolvi sair de Jerusalém e ir ao território da tribo de Benjamim para receber certa propriedade, que era parte de uma herança. Ao chegar ao portão de Benjamim, o chefe da guarda, chamado Gerias, que era filho de Selemias e neto de Ananias, me fez parar e disse: você está fugindo para o lado dos babilônios? Isso é mentira, respondi, eu não estou fugindo para os lados dos babilônios. Mas Gerias não quis me ouvir. Ele me prendeu e me levou às autoridades. Elas ficaram furiosas comigo e me deram uma surra. Em seguida, me prenderam na casa de Jonatas, escrivão do rei. Essa casa tinha sido transformada em prisão. Aí me puseram numa cela cavada na terra, e eu fiquei ali muito tempo. Depois, o rei Zedequias mandou-me buscar. Quando cheguei ao palácio, ele me perguntou em segredo: Jeremias, você recebeu alguma mensagem de Deus, o Senhor? Sim, recebi. O Senhor, ó rei, será entregue nas mãos do rei da Babilônia. Então aproveitei para perguntar a Zedequias: qual foi o crime que cometi contra o Senhor, ó rei, ou contra as autoridades, ou contra este povo, para que me pusessem na cadeia? Onde estão os seus profetas que lhe diziam que o rei da Babilônia não ia atacar nem o Senhor nem este país? Portanto, ó rei, meu senhor, agora peço que faça o que vou pedir. Por favor, não me mande de volta para a casa do escrivão Jonatas, pois se eu voltar, vou acabar morrendo ali. Então o rei Zedequias ordenou que me pusessem no pátio da guarda. Todos os dias me davam um pão de padaria, até que acabou todo o pão que havia na cidade. E assim fiquei no pátio da guarda. Jeremias no poço. Certa vez, Cefatias, filho de Matã, e Gedalias, filho de Passur, e Jucal, filho de Selemias, e Passur, filho de Malquias, ouviram o que eu estava dizendo ao povo. Eu dizia que o Senhor Deus tinha dito o seguinte: quem ficar na cidade morrerá, em combate, ou de fome, ou de doença. Mas aquele que sair e se entregar aos babilônios não será morto, pelo menos escapará com vida e continuará a viver. Eu estava dizendo que o Senhor também tinha dito isso. Certamente entregarei esta cidade ao exército do rei da Babilônia, e ele a conquistará. Então as autoridades disseram ao rei: este homem tem de morrer. Falando desse jeito, ele está tirando a coragem dos soldados que estão na cidade e desanimando todo o povo. Este homem não está procurando ajudar. O que ele quer é a desgraça de todos. O rei Zedequias disse: muito bem, façam o que quiserem com Jeremias. Eu não posso segurar vocês. Então, eles me pegaram e me puseram dentro do poço que havia no pátio da guarda, e que era do príncipe Malquias. Eles me desceram com cordas. Não havia água no poço, só lama, e eu me atolei na lama. Ebed-Meleque, um eunuco nascido na Etiópia, que trabalhava no palácio real, ficou sabendo que me haviam jogado no poço. Então saiu do palácio e foi falar com o rei, que naquela hora estava julgando causas no portão de Benjamim. Ebed-Meleque disse o seguinte: ó rei, meu senhor, o que aqueles homens fizeram está errado. Jogaram Jeremias no poço e ele na certa vai morrer de fome.
pois não há mais comida na cidade. Aí o rei deu ordem para Ebed-Meleque levar 30 homens ali e me tirar do poço antes que eu morresse. Então Ebed-Meleque levou os homens ao depósito do palácio, pegou alguns trapos e roupas usadas e os desceu por meio de cordas para dentro do poço onde eu estava, e disse: Jeremias, ponha esses trapos debaixo dos braços, para que as cordas não machuquem você. Eu fiz o que ele mandou. Então me puxaram com as cordas e me tiraram do poço. Depois disso, fiquei no pátio da guarda. Zedequias pede conselho a Jeremias. O rei Zedequias mandou que levassem até a terceira entrada do templo, onde ele estava. Então disse: Jeremias, vou lhe fazer uma pergunta e não quero que você esconda nada de mim. Eu respondi: se eu disser a verdade, o senhor me matará. E se eu lhe der conselho, o senhor não ouvirá. Aí o rei Zedequias me prometeu, em segredo, o seguinte: pelo Senhor Deus que está vivo e que nos deu a vida, juro que não matarei você, nem o entregarei aos homens que querem matá-lo. Então eu disse a Zedequias que o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, tinha dito o seguinte: Rei Zedequias, se você se entregar aos oficiais do rei da Babilônia, você não será morto, e essa cidade não será queimada. Tanto você como a sua família ficarão vivos. Porém, se você não se entregar, então essa cidade será entregue aos babilônios. E eles a queimarão, e você não escapará deles. O rei Zedequias respondeu: mas eu tenho medo dos judeus que passaram para o lado dos babilônios. Pode acontecer que os babilônios me entreguem a esses judeus e eles me torturem. Aí eu disse ao rei: o Senhor não será entregue a esses judeus. Por favor, obedeça a mensagem do Senhor Deus como lhe falei. Então tudo lhe correrá bem e o Senhor não será morto. Mas Deus me mostrou o que acontecerá se o Senhor não quiser se entregar. Todas as mulheres que ficarem no palácio real de Judá serão levadas para os oficiais do rei da Babilônia. E elas irão dizendo assim: o rei foi enganado e dominado pelos seus melhores amigos. E agora que ele afundou os pés na lama, os seus amigos o abandonaram. Eu disse ainda: Rei Zedequias, todas as suas mulheres e os seus filhos serão entregues aos babilônios, e o Senhor também não escapará deles. O Senhor será levado como prisioneiro pelo rei da Babilônia, e essa cidade será destruída pelo fogo. Aí Zedequias me recomendou: Jeremias, não conte essa conversa a ninguém, senão a sua vida correrá perigo. Se as autoridades souberem que eu estive falando com você, vão lhe perguntar o que foi que conversamos, e vão prometer que não o matarão se você lhes contar tudo. Se isso acontecer, diga que você veio me pedir que não mandasse de volta à casa de Jonatas, pois ali você morreria. Então todos os oficiais vieram e me fizeram perguntas, e eu respondi como o rei havia ordenado. Eles me deixaram em paz, porque não tinham ouvido nada da conversa. E eu fiquei ali no pátio da guarda até o dia em que Jerusalém foi tomada. Os babilônios conquistam Jerusalém. No 10º mês do ano 9º do reinado de Zedequias em Judá, o rei Nabucodonosor da Babilônia veio com todo o seu exército e atacou a cidade de Jerusalém. No ano 11º do reinado de Zedequias, no dia 9 do 4º mês, eles conseguiram abrir uma brecha na muralha da cidade. Quando Jerusalém foi tomada, todos os altos funcionários do rei da Babilônia vieram e sentaram nos seus lugares, no portão do meio. Entre eles estavam Nergal, Sarezer, Sangar-Nebo, Sarzequim e outro Nergal, Sarezer. Quando o rei Zedequias e todos os seus soldados viram o que havia acontecido, tentaram fugir da cidade durante a noite. Eles saíram pelo caminho do jardim do rei, foram pelo portão que ligava as duas muralhas e fugiram na direção do Vale do Jordão. Mas o exército dos babilônios os perseguiu e prendeu Zedequias na planície de Jericó. Eles o levaram como prisioneiro ao rei Nabucodonosor, que estava na cidade de Ribla, na região de Amate. Ali, Nabucodonosor o condenou. Em Ribla, o rei da Babilônia mandou matar os filhos de Zedequias na presença do pai. Também mandou matar as autoridades de Judá. Depois mandou furar os olhos de Zedequias e o prendeu com correntes de bronze a fim de levá-lo para a Babilônia. Enquanto isso, os babilônios incendiaram o palácio real e as casas do povo e derrubaram as muralhas de Jerusalém. E Nebuzaradã, o comandante-geral do exército babilônio, levou como prisioneiro para a Babilônia os que haviam sido deixados na cidade e os que haviam fugido para o lado dele. Mas deixou ficar na terra de Judá algumas pessoas mais pobres, que não tinham propriedades,
e lhes deu plantações de uvas e terras. Jeremias é libertado. E Nabucodonosor, rei da Babilônia, deu a Nebuzaradã a seguinte ordem a meu respeito: vá buscar Jeremias e cuide bem dele, não o trate mal, mas faça por ele o que ele quiser. Assim, Nebuzaradã, junto com Nebuzaraban, alto oficial, e Nergal-Sarezer, que também era alto oficial, e todas as outras autoridades do rei da Babilônia, mandaram me tirar do pátio da guarda. Fui entregue a Gedalias, filho de Aicã e neto de Safã, e ele me levou para casa. Assim eu fiquei em Jerusalém, no meio do povo. Mensagem para Ebed-Meleque. Enquanto eu ainda estava preso no pátio da guarda, o Senhor Deus falou comigo. Ele me mandou que dissesse a Ebed-Meleque, da Etiópia, que o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, tinha dito o seguinte: conforme prometi, não trarei progresso, e sim destruição a esta cidade de Jerusalém. E quando isso acontecer, você estará aqui para ver. Mas eu, o Senhor, o protegerei, e você não será entregue nas mãos daqueles de quem está com medo. Eu o salvarei, você não morrerá. Você continuará vivo porque confiou em mim. Eu, o Senhor, falei. Capítulo 40, Jeremias e Gedalias. O Senhor Deus falou comigo outra vez, depois que o comandante-geral Nebuzaradã me havia posto em liberdade na cidade de Ramá. Eu tinha sido acorrentado junto com todo o povo de Jerusalém e de Judá, que estava sendo levado como prisioneiro para a Babilônia. O comandante-geral me chamou de lado e disse: o Senhor, seu Deus, ameaçou destruir esta terra. E agora fez o que tinha dito. Tudo isso aconteceu porque o seu povo pecou contra o Senhor e não lhe obedeceu. Agora estou tirando as correntes dos seus pulsos e pondo você em liberdade. Se quiser vir comigo para a Babilônia, venha, e eu cuidarei bem de você. Mas se não quiser, não venha. Você pode ficar em qualquer lugar desse país. Vai para onde quiser e achar melhor. Mas como eu estava demorando a me decidir, Nebuzaradã me disse: volte e fique em Gedalias, filho de Aicã e neto de Safã. O rei da Babilônia colocou Gedalias como governador da cidade de Judá. Você pode ficar com ele e viver no meio do povo, ou então ir para onde achar melhor. Nebuzaradã me deu mantimentos e um presente e deixou que eu fosse embora. Então fui e fiquei com Gedalias em Mispa, e ali passei a viver no meio do povo que tinha ficado na terra de Judá. O governo de Gedalias. Alguns oficiais de Judá e os seus soldados que estavam no campo não haviam se entregado. Eles ouviram falar que o rei da Babilônia tinha posto Gedalias, filho de Aicã, como governador do país e como responsável por todos aqueles que não haviam sido levados como prisioneiros para a Babilônia. Só os mais pobres ficaram no país. Então Ismael, filho de Netanias, e Joanã, filho de Careá, e Seraias, filho de Tanumete, e os filhos de Efai, da cidade de Netofa, e Jezanias e Maacá foram com seus homens até Mispa, a fim de falar com Gedalias. E Gedalias lhes disse: eu dou a minha palavra que vocês não precisam ter medo de serem dominados pelos babilônios. Fiquem morando nessa terra, trabalhem para o rei da Babilônia e tudo correrá bem para vocês. Eu mesmo vou ficar em Mispa, e quando os babilônios chegarem, serei o representante de vocês. Vocês podem colher e guardar frutas, armazenar vinho e azeite e morar nas cidades que vocês conquistaram. Da mesma forma, todos os judeus que estavam em Moabe, Amon, Edom e os outros países ouviram dizer que o rei da Babilônia tinha deixado que alguns judeus ficassem vivendo em Judá. Souberam também que ele havia posto Gedalias como governador deles. Aí os judeus saíram de todos os lugares onde estavam espalhados e voltaram para a terra de Judá. Eles foram até Mispa, onde vivia Gedalias, e fizeram muito vinho e colheram muitas frutas. A morte de Gedalias. Depois disso, Joanã, filho de Sereá, e os chefes dos soldados que não se haviam entregado aos babilônios foram a Mispa, onde Gedalias estava, e lhe disseram: sabe que Bales, rei de Amon, mandou Ismael, filho de Natanias, matar o Senhor? Mas Gedalias não acreditou. Então Joanã lhe disse o seguinte em particular: deixe que eu mate Ismael, e ninguém vai ficar sabendo quem o matou. Por que deixar que ele mate o Senhor? Se isso acontecer, todos os judeus que se ajuntaram em volta do Senhor se espalharão, e isso será uma desgraça para todo o povo que ficou em Judá. Mas Gedalias respondeu: não mate Ismael. O que você está dizendo a respeito dele é mentira. Vamos lá, mais uma leitura Longa e assim, bem
a pensar, né? Bem, bastante coisa. Eu quero falar aqui de duas coisas que me chamaram a atenção. A primeira delas é o capítulo 39, né? Que fala muito claramente do que acontece com Zedequias. O rei que rejeitou a palavra do Senhor, o rei que não creu no profeta de Deus, o rei que perseguiu o profeta de Deus, que fez contrário a tudo aquilo que o Senhor falou para fazer. A palavra fala aqui no capítulo 39, versículo 5, mas o exército dos babilônios os perseguiu e prendeu Zedequias. Ele achou que podia fugir, né? Ele tentou fugir na planície de Jericó. Eles o levaram como prisioneiro ao rei Nabucodonosor, que estava na cidade de Ribla, na região de Amate. Ali Nabucodonosor o condenou. Em Ribla, o rei da Babilônia mandou matar os filhos de Zedequias na presença do pai. Imagina. Também mandou matar as autoridades de Judá, que foram também as que se rebelaram contra Jeremias. Depois mandou furar os olhos de Zedequias e o prendeu com correntes de bronze, a fim de levá-lo para a Babilônia. Então, numa só noite, Zedequias ele é preso, Ele não ouviu, né? condenado, vê os seus filhos serem mortos na frente dele, tem os seus olhos furados, suas mãos são presas a cadeias de bronze e é levado como prisioneiro para a Babilônia. E tudo isso poderia ter sido evitado. evitado Se ele tivesse obedecido. se ele tivesse ouvido a voz do Senhor. O quanto que Deus não tentou trazer Zedequias para a presença dele, o quanto que Deus não tentou fazer com que Zedequias cresce nas suas palavras, o quanto que Deus não tentou. Por outro lado, olha que coisa linda, capítulo 38, versículo 7 a 8, fala de Ebed-Meleque, um eunuco. Vou falar do eunuco. Além de eunuco, ele era nascido na Etiópia, ou seja, ele era um eunuco preto, né? Um eunuco negro, enfim. E ele foi interceder por Jeremias. Ele intercedeu por Jeremias, versículo 9. Ó rei, meu senhor, o que aqueles homens fizeram está errado. Jogaram Jeremias no poço e ele, na certa, vai morrer de fome, pois não há mais comida na cidade. Ou seja, ele foi interceder por Jeremias. Ele conseguiu 30 homens com autorização do rei. Quando foi tirar Jeremias do poço de lama, teve um cuidado para ele não se machucar. Ou seja, ele honrou que é santo, que é sagrado, né? Ele respeitou. Ele reconheceu o chamado de Jeremias. Aí, olha que coisa linda, o cuidado de Deus com Ebed-Meleque, capítulo 39, versículo 15. Enquanto eu ainda estava preso no pátio da guarda, o Senhor Deus falou comigo. Ele me mandou que dissesse Ebed-Meleque. Ou seja, Deus se preocupou com Ebed-Meleque. Enquanto ele estava lá, Deus falou, né? Que o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, tinha dito o seguinte: conforme prometi, não trarei progresso e sim destruição a esta cidade de Jerusalém. E quando isso acontecer, você estará aqui para ver. Mas eu, o Senhor, o protegerei. E você não será entregue nas mãos daquele de quem está com medo. Eu o salvarei, você não morrerá. Você continuará vivo, porque confiou em mim. Eu, o Senhor, falei. Olha que duas situações completamente opostas. Aquele que desprezou o santo, desonrou o sagrado, aquele que rejeitou a palavra, aquele que renunciou a profecia, sofre todas aquelas desgraças na mesma noite. E o outro que reconheceu o que é santo, reconheceu o que é da parte de Deus, honrou o profeta. No meio do caos, o Senhor manda uma palavra para ele, dizer: olha, você vai estar no meio do caos aí de Jerusalém, mas nenhum mal vai te acontecer. Ou seja, no meio dessa crise, você está guardada. Não se esquece, né? Você está guardada em mim. Deus não esquece. Deus não esquece. Deus não esquece. Isso é lindo. Deus não esquece. Deus não esquece nada do que a gente faz por Ele. Pelos seus profetas, pelo seu servo, pela sua obra. Deus não esquece. Deus não esquece. Ele não esquece. Eu sou prova de que ele não esquece. Quer seja bom, quer seja mal. Tanto uma coisa quanto outra. Ele não esquece. Deus. É verdade. Ele não esquece. É a mesma balança. Deus é Deus. Deus é Deus. Que essa palavra abençoe sua vida. E não se esqueça, todo bem, toda honra que você deu à obra do Senhor, à palavra do Senhor, ao reino de Deus, certamente, a um profeta, a um servo, uma serva de Deus. Que apareceu no seu caminho, né? Sem sombra de dúvida. Aquele que dá um copo d'água a um profeta, recebe galardão de profeta. Portanto, Deus fazer vai, o bem e obedecer a Deus, sem sombra de dúvida, te honrar grandemente. Fica com essa palavra. A sua semeadura será uma bênção. A sua colheita será uma bênção.